Hoje, as famílias brasileiras são muito afetadas por essa questão da droga e os administradores públicos, prefeitos de pequenas cidades, inclusive, veem na questão das drogas um dos problemas mais graves de seus municípios e das famílias brasileiras. Doutora Alda Marco Antônio, ela inclusive recebeu um prêmio da ONU por atuação nessa área. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre a sua opinião sobre a questão das drogas e também do papel do município na questão da prevenção e no tratamento de drogados. Boa noite. Boa noite, é uma honra participar de uma mesa tão qualificada e quero dizer que eu só estou nela porque tive um embate nesta área em função de cargos que eu já ocupei. 2 vezes secretário de Estado do Menor, aqui no estado de São Paulo. Fui presidente da antiga FUNABEM, no governo Itamar Franco, e 2 vezes secretária de Assistência Social aqui na cidade de São Paulo. E todas essas funções me jogaram no combate à questão das pessoas que fazem uso de drogas, as pessoas dependentes químicas, sejam elas adultos, homens ou mulheres, ou crianças, adolescentes. Nós temos a seguinte realidade, desde que da década de 80, quando eu conheci esta questão na cidade de São Paulo, particularmente nas ruas, nós temos tido um aumento da população adulta e a maioria das pessoas que vivem nas ruas são portadoras de algum problema de saúde, ou de saúde mental, ou de uso de drogas. E tem diminuído a população de adolescentes, o que é um ganho, um grande ganho. Esta questão, meus amigos internautas, é uma grande tragédia. Só quem nunca tomou conhecimento ou contato com isso é que pode discutir tranquilamente. Mas é uma tragédia para quem faz uso, é uma tragédia para a família e acaba sendo uma tragédia para os governos, porque não tem dinheiro que chegue para curar, para atender adequadamente quem faz uso. Nós aqui, no último governo, na Prefeitura de São Paulo, fizemos um esforço gigantesco e demos um passo além. Não vou me estender muito na área da medicina, porque eu não sou médica, eu sou apenas especialista em saneamento, sou sanitarista na área de engenharia. Portanto, uma profissional da prevenção, é onde eu gosto de atuar. Com certeza o doutor Januário Montoni vai falar mais, mas nós trabalhamos na Prefeitura de São Paulo, no mandato do prefeito Gilberto Kassab, unindo assistência social com saúde. Qual era o papel da assistência social? Atrair o usuário para que ele pudesse concordar com o tratamento. Porque só quem não sabe, a dificuldade desta área é tremenda. São muitas as variáveis, o sujeito tem que concordar, o atendimento é caríssimo, é preciso de 10, 12 pessoas para acompanhar um usuário. Então, eu quero me lembrar aqui a vocês o seguinte, todas as 2 falas se referiram ao usuário de droga. Quando se fala em liberação ou legalização da maconha, está se pensando naquele que já é usuário e dependente. Eu quero pensar naquele que não é usuário ainda. Eu quero proteger os contingentes de adolescentes que ainda não experimentaram. E se legalizar a maconha, meus amigos, essa é a minha opinião, se legalizar a maconha, como é que eu vou dizer para um adolescente, não use maconha? Ele vai dizer, mas é legal. O que é legal na cabeça das pessoas comuns é uma coisa boa. Então eu sou contra, sou absolutamente contra, porque eu quero ajudar os grandes contingentes que ainda não provaram. E eu tive Dr. Rubens fez uma menção, nos 2 governos do estado, de 86 a 94, aqui em São Paulo, nós tivemos uma experiência que foi premiada pelo Fundo das Nações Unidas de Combate e Prevenção à Droga. Houve um estudo em vários
trabalhos governamentais no mundo inteiro. O trabalho da Secretaria do Menor do Governo do Estado foi considerado o mais eficiente na prevenção à droga. E em todos os programas, clubes, porque nós fazíamos a complementação do horário escolar com atividades culturais. O projeto que ganhou o prêmio entre todos os outros foi do Circo Escola, porque ensinar circo para as crianças significava colocá-la em contato com perigo. Tudo no circo envolvia perigo, até se equilibrar numa corda bamba, que não chama corda bamba, ela é arame esticado dentro do circo, para se balançar, fazer um número no trapézio. Aquela criança tem que ter a solidariedade de outra, ela pratica a solidariedade no concreto. Alguém tem que segurar uma corda, senão ela cai e se machuca. E depois ela tem que dar essa solidariedade para outro. E ela tem que manter o seu corpo saudável. Então foi considerado o programa de Circo Escola, que existiam 12 unidades, e na cidade de São Paulo chegou a atender 200 mil crianças e adolescentes, como o mais importante programa mundial de prevenção à droga em adolescência. É isso que eu sei fazer, é onde eu tenho vontade de colocar a minha força. Por isso eu deixo aqui a minha fala. Não concordo com a legalização. Acho que quem defende a legalização de drogas está equivocado. Ele está pensando só na redução de danos de quem já faz uso e se esquece destes contingentes que ainda não entraram na droga, que nós precisamos. Nós, a sociedade e os governos, nós precisamos proteger a qualquer custo estes contingentes que ainda não experimentaram a droga. Muito obrigado, doutora Alda, pelas suas observações. Vamos agora ouvir o doutor Januário Montoni, que foi secretário da Saúde aqui na cidade de São Paulo. Eu gostaria de acrescentar uma questão, o senhor vai falar sobre a ótica da saúde pública. Essa questão de maconha como uso recreativo, ela tem uma conotação meio festiva. Será que a maconha é tão inofensiva assim? Como é que o senhor vê através da sua experiência? Sem mais nada, eu queria dar uma boa noite aos internautas, né, que estão nos acompanhando, e na pessoa do nosso ministro Afife, louvar a iniciativa da Fundação que ele preside, de abrir esses debates, de abrir para temas tão importantes, com mesas tão ecléticas, inclusive do ponto de vista das suas experiências, né, e da contribuição que podem trazer. E eu queria comentar, eu me esqueci, eu não vou ter a ousadia de responder diretamente se a legalização da maconha ou a descriminalização da maconha é problema ou é solução. Mas certamente o debate do assunto é uma solução. Porque, assim como outros grandes gargalos estruturais que a gente tem no Brasil, na área, principalmente na área do dia a dia das pessoas, do mundo real das pessoas, na esfera do município que isso se enfrenta no dia a dia. Não é à toa que a doutora Alda, do qual nós desenvolvemos uma enorme parceria durante a gestão Kassab, durante a gestão Serra, fizemos um trabalho. Quando eu falo nós estamos falando das equipes das secretarias, que são imensas, e você conseguir a sinergia dessas equipes não é fácil, né? Mas nós conseguimos uma sinergia, nós na área da saúde, por exemplo, mais que dobramos a rede só da área de saúde mental, só na área de álcool e drogas. A secretária Alda teve iniciativas fantásticas, como a da tenda, como ela já disse, que onde a tenda era um espaço meio sem regra, né? É um espaço mais próximo do universo do morador, da pessoa em situação de rua, e ela começava a se sentir mais à vontade, e os nossos agentes de saúde especializados, nós tínhamos 27 equipes percorrendo o centro expandido de São Paulo, abordando diariamente, foram milhares e milhares de abordagens do mesmo público, e ao longo do tempo você trazendo essas pessoas para um processo de tratamento, etc. Então, não existe, e aí o nível municipal é o que menos pode
decidir a respeito disso, né, ministro Kassab? Eu acabei de ouvir a experiência do Uruguai, né, mas eu brinco aqui, né, o Uruguai é a Zona Leste, né? Com todo respeito ao Uruguai e com todo respeito à Zona Leste. Um pouco antes eu comentava aqui com o Vitorino Maximiano o nosso contato com o João Golão, que é o contato dele, que é o coordenador do Programa Nacional de Combate às Drogas de Portugal, que é tido e havido como um dos mais citados no mundo. Nós o trouxemos aqui por iniciativa do prefeito Kassab, tivemos uma semana de conversas com ele, e ele colocava, mas São Paulo, a população de São Paulo é a população de Portugal. Além disso, olhando um pouco a abordagem que o Maximiano fez dos tratados internacionais, o que nós temos aqui? O Brasil é uma federação que não é federação. Então, nós não somos os Estados Unidos, onde o Colorado pode votar uma legislação dele, dizendo que lá pode. São Paulo não pode fazer nem que sim, nem que não. E se votar uma legislação nacional, você não pode ir contra. Portugal é um Estado nacional. Não é essa questão de ser pequeno ou não ser pequeno, ela é nacional, então a autoridade que toma decisões sobre o assunto decide para o país inteiro. O Vitor sabe o que é no Ministério da Justiça, como eu sei o que é na área da saúde, já estive no Ministério da Saúde, você tentar articular o sistema brasileiro em qualquer assunto, educação, saúde, justiça, com 5.500 municípios autônomos, 27 estados do Distrito Federal e mais a estrutura toda do governo federal, todo mundo tendo que falar a mesma língua. Então, debater o assunto das drogas no Brasil, e eu acho que a questão da maconha tem servido de biombo. Aí me perdoem até, eu estou até querendo... como a maconha é tida e a vida como uma droga mais leve, o que ela não é mais, ela deixou de ser há muito tempo uma droga mais leve, essa discussão acaba virando um biombo e não se discute a questão geral da dependência química no Brasil. E há um falso consenso de que hoje o problema das drogas é um problema de saúde. Eu queria dizer aos senhores que é verdade que é um problema de saúde, mas não há um consenso do que a saúde deve fazer em relação ao assunto. O mundo venceu a epidemia da AIDS porque houve um consenso técnico-científico de como se tratava a AIDS ao longo da evolução do problema. Passou a ser uma discussão política. Vamos fornecer medicamento ou não vamos fornecer? Vai fornecer o retroviral? Vai obrigar o plano de saúde a pagar? O município... A questão técnico-científica estava resolvida. Aqui, não há... Se vocês colocarem 2 psiquiatras, 2 psicólogos, 3 especialistas numa mesa, 5 técnicos, vão terminar o debate com 8 posições no mínimo. Não há um consenso técnico-científico para tratar a questão. Internação compulsória é um mito. A internação é compulsória, mas depois de uma semana o dependente reage ao tratamento e ele nos comunica, eu não quero mais ser tratado. Ele levanta e vai embora. Nós temos em São Paulo dados concretos, nós fizemos 3 anos de experiência, mais de 3.000 internações acompanhadas, 51% das altas eram pessoas que depois de um mês diziam, não quero mais ser tratado. Então, esse debate, ele é um debate que tem que ser feito. Independente do... Eu acho que o Brasil poderia, e é por isso que iniciativas como essa, meus amigos, são fantásticas para se aprofundar o assunto. Talvez quem tenha razão nesse momento seja, até porque parece que ele não está mais nas lidas políticas, seja o Gabeira, que tem declarado que o Brasil certamente não está pronto para aprovar uma questão como essa, mas certamente está pronto para discutir, para que a gente possa construir consensos, inclusive na área da saúde, porque os exemplos são variados. Por exemplo, na nossa gestão aqui, na gestão do prefeito Kassab, nós contratamos 300 leitos em comunidades terapêuticas. E os nossos, os dependentes em São Paulo tinham um processo e a visão posterior foi de que essas comunidades terapêuticas não eram uma boa alternativa. E esses leitos... Eu não estou aqui discutindo, e por favor, não estou... Embora nós estejamos num ambiente que não deixa de ser partidário, mas eu não estou fazendo nenhuma menção partidária. Porque como ninguém fechou um consenso, não se pode dizer que nós estávamos certos e que o atual está errado, nem que o atual está errado e nós estávamos certos, porque não há consenso. Ninguém tem um histórico, um estudo suficientemente comprovado, empiricamente, e aceito por todos os técnicos. Então,
Por que as políticas, por exemplo, da AIDS, sobrevivem a qualquer mudança de governo? Às vezes muda um pouco o discurso político, mas o conteúdo central do combate... Eu estou dando a AIDS como um exemplo, nós temos várias outras. O Programa Nacional de Imunização na área de saúde tem 40 anos, e ele só cresce. Por quê? Tem um consenso técnico-científico e ele avança. Essa questão das drogas não tem. Então, ela acaba não indo por maiores... Olha, eu sempre louvei o prefeito Kassab, porque vocês não têm ideia, né, no dia a dia, um centro de atenção psicossocial, ele custa mais ou menos 1 milhão para ser instalado, o Ministério da Saúde ajuda. Só que depois ele custa 200 mil reais por mês para ser mantido. E o financiamento federal ajuda em 30%. Então, para manter um centro desse aberto, você gasta e hoje você abre uma UPA ou uma AMA, com 300 mil reais atende 10 mil pessoas por mês. E o CAPS, até pela característica, atende no máximo 300 pacientes e são os mesmos, porque a característica do atendimento é fazer... Então, esta é uma discussão que tem que vir à luz. É uma discussão, não é o tempo, não é o momento, mas ela precisa vir ao debate. Ela precisa engajar a sociedade. Eu achei assim fantástico você dizer, eu sou contra, porque é isso que a sociedade precisa, que alguém também venha na frente de um auditório, na frente do Brasil pela internet, e diga, eu sou a favor. E aí vamos discutir um pouco qual a maneira de avançar do lado da liberalização nesse momento? Não. Neste momento não, mas de um plebiscito para discutir isso eu sou. Porque nós já tivemos 2 grandes plebiscitos no Brasil que pacificaram questões, a do parlamentarismo, e eu sou parlamentarista, perdemos a discussão, e o do controle das armas. Também perdemos, aliás, particularmente perdi os 2 plebiscitos. Mas eu acho que este seria um momento para abrir a discussão e montar um plebiscito, que demandaria 1 ano de debate para criar o plebiscito, e depois 1 ano de debate para realizar. Quem sabe nós saíssemos de lá com mais qualidade em relação a esse debate. Obrigado, doutor Januário. Eu quero lembrar aqui que esse debate está sendo acompanhado por pessoas de todo o Brasil e essa participação enriquece bastante os nossos encontros aqui no Espaço Democrático. E essa participação ela começa antes mesmo dos eventos, por meio das nossas redes sociais, como a Rede 55, o Twitter e o Facebook.